Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um Vem pro Cenáculo e desde já eu quero convidar você a compartilhar esse link com uma pessoa que você ama, com o teu familiar, com o teu amigo, para que eles sejam também abençoados. Todos os dias ao meio-dia, aqui no nosso canal do YouTube, nós temos o Vem pro Cenáculo. E eu quero te convidar também no nosso chat aqui do YouTube, você deixar o teu pedido de oração. Todos os pedidos de oração colocados aqui serão colocados no nosso caderno de oração 24 horas, onde nós temos diversas pessoas, dezenas de pessoas orando e intercedendo juntos. E nós estaremos orando por você, pela tua família, pela tua casa, pelo teu pedido de oração, tá bom? Amém, gente? Vamos lá? Hoje eu quero compartilhar sobre o problema dos problemas pelos quais nós não oramos. Quando nós não oramos, os problemas se tornam maiores. Eu quero ler lá em Salmos, capítulo 55, no verso 22 com você. Diz o seguinte: entregue as suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Entregue as suas aflições, entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele cuidará de você. Amém, gente? Todos nós enfrentamos problemas todos os dias. A questão não é se a gente vai ter problema ou não, mas o que a gente vai fazer quando nós temos problemas. Muitas vezes nós buscamos as soluções nos lugares errados, com distrações, com vícios, nas nossas reações muitas vezes. Explosões de raiva, ou a gente tenta resolver sozinho os nossos problemas. E o convite da palavra de Deus, ele é claro para nós. Leve os seus problemas para Jesus, como o Salmo 55 diz, entregue as suas aflições, entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele cuidará de você. Nós temos a mania, de tentar resolver os nossos problemas, mas existem coisas que sim são responsabilidade nossa e nós precisamos resolver, mas em tudo o nosso Senhor, Ele quer participar da nossa vida. Nós precisamos demonstrar a confiança que nós dizemos ter no Senhor e desfrutar da paternidade e do cuidado de Deus para nós. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos ser filhos. Nós queremos mostrar resultado, nós queremos buscar a solução com as nossas forças, com a nossa inteligência. E Deus, Ele quer ver a nossa dependência, a nossa confiança na soberania dEle, no poder dEle, no cuidado dEle. Amém, gente? E o primeiro chamado que Deus faz para nós é o chamado à confiança. Salmos 55, 22 nos chama a entregar as nossas aflições, as nossas preocupações ao Senhor. Em Mateus capítulo 11, no verso 28, Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, e eu os aliviarei. Quantas vezes mesmo cansados e sobrecarregados, nós tentamos ainda resolver os nossos problemas, enquanto o convite de Jesus é: venham a mim, e eu te darei descanso. O teu descanso, o meu descanso, não é na circunstância. Não é quando eu alcançar tal lugar, quando o problema X for resolvido, quando o problema do casamento for resolvido, quando o problema financeiro for resolvido. Não. Nós precisamos desfrutar da presença de Jesus e do cuidado de Deus sobre nós. Cristo não apenas nos ouve, Ele nos sustenta.
Ele carrega esse fardo junto conosco. Deus nos sustenta nesse processo. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 41, verso 10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Problemas não orados se transformam em fardos pesados. Quando nós não oramos, o fardo vai ficando mais pesado. Porque tudo fica sobre nós, sobre a nossa força, sobre a nossa alma, sobre a nossa condição. Mas o convite de Jesus é: venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Eu darei descanso. O descanso que nós precisamos está na presença de Jesus. Amém? Amém, querido? Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A falta de oração alimenta a ansiedade e o desespero. Em vez disso, orem, então experimentarão a paz. O que a palavra de Deus diz nesse texto: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem. Em vez disso, em vez de ficar preocupado, em vez de ficar aflito, em vez de ficar se desgastando com muitas coisas, orem, orem, orem. Então, depois de orar, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento. Ou seja, que vai além das circunstâncias. Porque a paz de Deus não é circunstancial. Não depende do problema resolvido ou não. Eu não dependo de uma circunstância, nós não podemos depender das circunstâncias. Porque o nosso Deus está acima das circunstâncias. Amém, queridos? Um problema não tratado com oração é como um espinho na carne, que inflama, que se espalha. Por exemplo, um ressentimento que você tem por uma situação ou por alguém, esse ressentimento ele cresce quando ele não é levado a Deus. É como um espinho que inflama e que adoece o corpo e a alma. Por isso nós precisamos levar os nossos problemas ao Senhor em oração. A palavra nos desafia a um estilo de vida de oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, vai dizer: orem continuamente, orai sem cessar, orem sempre. Quanto mais nós falamos com Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais a nossa mente e o nosso coração ficam alinhados, descansam na paz que vem do Senhor, na paz que vem de Deus, que está acima das circunstâncias. Mas nós não iremos descansar nesse Deus, nessa paz, se nós não orarmos. Não existe a paz que excede todo entendimento sem oração. Porque é nesse lugar de oração que nós somos agraciados com essa paz. Amém, queridos? É o que a palavra de Deus diz, Filipenses 4,7. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando nós desfrutamos dessa paz, o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa mente, os nossos pensamentos
são guardados por Deus. Jesus conhece as nossas dores. Jesus conhece. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, verso 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus viveu na terra, nessa terra como homem. Ele teve os seus espinhos, sofreu rejeições, sofreu traições, sofreu no corpo, sofreu na cruz, sofreu como um homem, sofreu como um homem nos sentimentos, a batalha na mente, teve pressões espirituais, emocionais, sofrimento no corpo, sofreu na carne, e por isso ele se compadece, porque ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece não de ouvir falar, ele conhece de viver como homem, e ele se compadece de nós. Ele levou o maior dos fardos. Ele levou o maior dos fardos. Ele levou a cruz. E ele nos convida a entregar a ele os nossos espinhos, as nossas dores, as nossas preocupações, pois ele já carregou a coroa de espinho por nós. Ele já carregou a cruz por nós. Salmo 55, verso 22, que nós começamos lendo, diz assim: entregue as suas aflições, as suas preocupações ao Senhor, e Ele cuidará de você. Mas qual que é o nosso papel, queridos? O nosso papel é entregar. O nosso papel é confiar. O nosso papel é orar. Nos relacionarmos com Deus, entregando e confiando nele. E Ele cuidará de nós. Tem cuidado de Deus para a sua vida nesse dia. Tem cuidado de Deus para você. Tem descanso de Deus para você. Mas você precisa fazer a sua parte, que é o quê? É entregar. Entregar. Entregar fala de eu soltar. Não é apenas eu contar, mas é eu soltar. Sabe, muitas vezes nós queremos segurar o problema conosco. Nós dizemos que confiamos no Senhor, mas nós ainda seguramos os problemas. Não, você precisa confiar. Você precisa confiar no Senhor. Entregar as suas aflições, as suas preocupações. Como a palavra de Deus diz, porque Ele tem cuidado de você. Porque Ele tem cuidado de você. E Ele tem cuidado para você nesse dia. Amém? Não carregue sozinho o que Deus pede para você entregar. Não carregue. Entregue ao Senhor. Os problemas que não são levados para o lugar de oração se tornam fardos desnecessários. Decida hoje viver uma vida de relacionamento com Deus. E esse Deus, Ele vai cuidar de você. Vinde a mim, foi o cuidado de Jesus. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O alívio que nós precisamos não é a mudança da circunstância, mas é o Deus que é acima da circunstância. Ele tem alívio, Ele tem paz para as nossas vidas, amém? A pergunta é, quais problemas você tem tentado resolver sozinho? Quais problemas? Entregue hoje, entregue agora, em oração, para aquele que pode sustentar você. Entregue esses problemas, entregue essas aflições, essas preocupações. E o cuidado de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Amém, querido? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos aí onde você está. Nós vamos orar. Amém? Pai, eu quero orar, Senhor, com os meus irmãos, com as minhas irmãs aqui hoje. E nós queremos, Senhor, entregar ao Senhor as nossas preocupações, as nossas aflições,
tudo aquilo, Senhor, que nós temos, Senhor, sofrido na mente, no emocional, no corpo. E nós queremos expressar, Senhor, essa confiança no Senhor, no cuidado de Deus, pois a Tua palavra diz, para nós entregarmos ao Senhor, e o Senhor cuidará de nós. Tem alívio, tem descanso, tem paz que excede o entendimento para a nossa vida, vinda da parte do Senhor. E nós cremos, Senhor, e nós queremos desfrutar dessa paz que vem do Senhor para nós. Eu oro, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, assistindo esse vídeo hoje. E eu peço, Senhor, que essa paz alcance os corações nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe e nunca se esqueça. Tem cuidado de Deus para você. Você que deixou o teu pedido de oração, nós estaremos orando por você. E não se esqueça, amanhã ao meio-dia, vem para o cenáculo. Deus te abençoe.